Me chamo Raquel, tenho 35 anos e eu sou uma improvável. Ainda quando eu era criança, eu sofri um abuso sexual. A minha mãe, ela saía para baladas, para bares, e ela me deixava na casa dos meus tios. E esse tio meu, todas as noites que a minha mãe saía e me deixava lá, ele me abusava sexualmente. Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, porque eu ainda era uma criança, e não durou alguns anos esses abusos sexuais, e eu fui crescendo revoltada. Revoltada porque os meus pais, eles eram separados, divorciados, então já começou na escola. Todas as vezes que eu precisava dos meus pais, numa reunião ou numa apresentação, meus pais nunca foram muito presentes, não iriam, não estavam na escola. E eu sempre vi os pais das outras crianças na escola e os meus pais não estavam lá. Então, já tinha sido abusada sexualmente, não tinha pais presentes, não me protegeram quando eu era criança. E aí eu fui crescendo e também crescendo uma revolta dentro de mim. E para fugir de casa, das brigas que eu tinha com a minha mãe, aos 15 anos eu comecei a namorar e aos 16 anos eu engravidei do meu primeiro filho. Ele também tinha 16 anos, nós éramos duas crianças e adolescentes ainda, em formação, e brigávamos muito, tínhamos um relacionamento muito conturbado. Ele começou a querer conhecer o mundo e eu tinha que ficar dentro de casa, e aí começou grandes brigas com agressões verbais. E eu decidi que eu iria sair de casa. Quando eu falei para ele que eu iria sair de casa no divórcio, ele colocou uma arma na minha cabeça e falou: você vai sair daqui, mas você vai sair daqui morta. Eu falei: então você pode atirar. Porque a minha vida já não tinha mais sentido, eu não era feliz, a coisa mais preciosa que eu tinha eram os meus filhos. Então, falei: pode atirar. Mas ele não atirou e eu saí de casa e comecei a conhecer o mundo. Fui trabalhar, até então nunca tinha trabalhado, entrei numa empresa de telemarketing. Na empresa de telemarketing conheci pessoas e essas pessoas começaram a me apresentar baladas, bares, casas de swing. E eu comecei a sair com essas pessoas, comecei a beber, comecei a fumar. E durante esse período, onde eu estava solteira e eu entrei nessa empresa, eu conheci um namorado, a gente começou a namorar e nesse namoro eu engravidei, já tinha 2 filhos, eu engravidei do meu terceiro filho. Eu tentei o aborto, eu queria tirar porque não eram os meus planos, não estava nos meus planos era curtir, sair. E aí, com essa gravidez, iria paralisar todos os meus planos. Então, eu entrei nesse relacionamento, porque estava grávida, eu fui morar com ele e aí começou as agressões, onde ele me batia, onde ele passava noites e noites fora, e de madrugada eu acordava, ele não estava, onde a gente começou a ter problemas financeiros, não conseguia pagar aluguel, não conseguia pagar água, não conseguia pagar luz, né? E ele usava muita droga. Eu comecei a usar droga com ele também. Parei no período da gestação, mas depois que nosso filho nasceu, a gente continuou saindo, continuou usando drogas juntos, até que com as agressões e com traições, eu me separei. Esse foi o meu segundo divórcio. E aí, depois que eu me separei, eu voltei a sair de novo, voltei para a casa da minha mãe com 3 filhos e não deu certo meu relacionamento com a minha mãe. E aí eu aluguei uma casa com meus 3 filhos e
fui viver a minha vida, só que eu deixava os meus 3 filhos pequenos dentro de casa, ia para balada, ia para bares, usava muita droga, passava de 3 a 4 dias fora, era muito intensa no mundo, sempre fui muito intensa em tudo que eu fazia, então quando eu saía, eu nunca voltava no mesmo dia, não tinha dia nem hora, chamou, eu sempre estava em baladas, passava noites e noites viradas nesse mundo, porque eu tinha um vazio dentro do meu coração e eu tentava preencher nesses lugares, com baladas, com bebida, com droga, com prostituição, até que um dia um amigo meu, ele foi a um encontro com Deus e ele me chamou para participar desse encontro. E eu vi uma grande mudança nele, porque eu já conhecia ele, sabia como ele era. Toda vez que nós saíamos de balada, sempre tinha briga, sempre tinha discussão, nós ficávamos muito doidos. E aí eu vi uma grande mudança nele. E aí comecei a frequentar a Igreja Sara Nossa Terra. Porém, falei, olha, eu vou, mas eu não vou virar crente, não vou mudar as minhas roupas, não vou mudar as minhas vestes, não estou a fim de parar de beber, nem de fumar, não quero, mas eu vou continuar indo com você. E a gente foi, levou uma turma das pessoas que também frequentavam, né, baladas com a gente. Sempre, todos os lugares que eu fui, eu sempre levei bastante gente. Se eu ia para uma balada, eu levava muita gente. Se eu fui para a igreja também, eu levei também várias pessoas também e nós começamos a caminhada. Na igreja Sara Nossa Terra, nós temos um retiro chamado Revisão de Vidas e aí foi o convite que chegou para mim ir até o Revisão de Vidas. Como toda a turma estava indo, a turma que também era de balada comigo, falei, eu vou, todo mundo está indo, eu também vou. E aí fui ao Revisão de Vidas. Quando eu cheguei no Revisão de Vidas e eu passei aqueles 3 dias, foram os 3 dias, os melhores dias da minha vida. E tudo aquilo que eu procurava em homens, em balada, no mundo, né, eu encontrei no Revisão de Vidas. Até porque antes de ir para o Revisão de Vidas e na fase da minha adolescência, eu tentei o suicídio, eu cortei os meus braços, o meu pulso, porque eu tinha um vazio muito grande dentro do meu coração. E eu não sabia como fazer para tirar esse vazio, essa tristeza, essa solidão. E aí eu falei, bom, o caminho é eu me matar. E eu me matando, eu vou chamar a atenção da minha mãe, que eu sempre quis chamar a atenção da minha mãe, e aí acaba com esse vazio. Lá, quando eu cheguei lá, eu entendi que o vazio que eu procurava e a vida que eu procurava estava lá, em Jesus, onde eu tive um encontro com Ele, onde Ele mudou a minha vida, onde Ele mudou a minha história, onde Ele restaurou a minha família, os meus filhos viviam jogados, e aí a gente começou a ir para a igreja, eu e eles, né, entrei na igreja de 2 divórcios, totalmente destruída, triste, vindo de um suicídio, e encontrei tudo aquilo que eu procurava no Revisão de Vidas. E eu comecei a minha caminhada com Deus. Durante esse tempo, Deus ele foi me limpando, Ele foi me transformando, Ele foi me dando alegria. Lá tem um curso que nós fazemos chamado Instituto de Vencedores. Eu fiz esse curso, eu era uma pessoa que começava a fazer as coisas e não terminava. Sempre deixava tudo pelo meio do caminho. Se ficasse difícil, eu parava. Tanto que eu vim de 2 divórcios por causa disso. O casamento estava difícil, eu simplesmente falava, cada um vai para o seu canto e eu vou viver minha vida. Mas eu aprendi a começar as coisas, a terminar. Terminei esse curso, Instituto de Vencedores. E esse curso ele te forma um líder. E eu me tornei uma líder. E comecei a levar pessoas para a igreja. Eu entendi que essas pessoas que estavam no mundo, nos bares, em baladas, era como eu. Estava buscando algo que não sabia como preencher. E aí foi que eu me tornei uma líder. E eu entrei no mesmo bairro onde eu ia para os pancadões, né? Onde eu ia para os funks.
eu comecei a evangelizar nesse bairro e levar a salvação nesse bairro, no Cidade Júlia. E eu comecei a levar muitas pessoas para a igreja, pessoas que trabalhavam em bocadas, pessoas que tinham a vida totalmente destruída, que vendia droga, que usava droga, que tinha uma vida parecida com a minha. Eu comecei a levar essas pessoas para a igreja, né? Eram viciados, jogavam em maquininha, e a vida dessas pessoas foi sendo transformada através do meu testemunho, através da minha vida. E chegou um tempo que já tinha muita gente e nós começamos a orar e colocar lá, nós fazemos todo ano o Livro dos Sonhos, colocar uma igreja naquele bairro. Aquele bairro precisava conhecer Jesus. Eu tinha vindo de lá, eu me perdi lá e essa dor nasceu dentro do meu coração. E hoje nós temos uma igreja nesse bairro, hoje eu sou missionária. Nessa caminhada com Deus eu conheci o meu esposo, que também é um improvável. Ele já foi preso, é ex-presidiário, nós nos encontramos na igreja e aquela pessoa que não acreditava em casamento, aquela pessoa que vinha de 2 divórcios, ela começou a acreditar que um casamento onde Deus é o centro pode dar certo. Eu estou casada há 6 anos com ele, hoje nós somos missionários dessa igreja, hoje eu tive outro filho com ele, então hoje eu tenho 4 filhos, hoje eu tenho uma família restaurada, hoje eu tenho uma igreja, hoje eu tenho discípulos, hoje eu posso dizer que antigamente eu era uma vergonha, né? Uma vergonha tudo que eu fazia. E hoje eu sou um exemplo para pessoas. Pessoas se espelham na minha história. Pessoas acreditam que se deu certo para mim, pode dar certo também para essas pessoas. Então nós somos líderes, nós arregimentamos 100 pessoas, mais de 100 pessoas na igreja, mudamos vidas, mudamos pessoas que eram improváveis como nós também éramos. Estou nessa caminhada com Deus há 8 anos, né? 8 anos que eu conheci Jesus e que Jesus transformou a minha vida, transformou a minha história e hoje eu sou essa improvável.